E aí, com pessoal, sujeito composto. Hoje a gente vai continuar. Então, quando a gente tem mais de um núcleo formando sujeito, é que a gente vai ver esses casos de concordância verbal. Lembrando mais uma vez que a gente sempre tem a regra geral, certo? Como guia das nossas opções, e a gente vai levar em consideração alguns detalhes para compor os casos específicos, mas se a gente usar a lógica direitinho, em 90% dos casos a gente vai conseguir acertar sem maiores problemas. Então vamos dar uma conferida aqui. Na regra geral, o verbo ficará no plural caso venha após os núcleos ou venha antes deles, tá certo? Então, o professor e o aluno resolveram a questão. Então, aqui eu tenho meu primeiro núcleo, meu segundo núcleo, e o verbo vai ficar no plural, porque eu tenho dois núcleos para fazer essa concordância. Eu também posso fazer a concordância da seguinte forma: voltaram ao hotel o homem, que é o primeiro núcleo, e sua noiva, que é o segundo núcleo, tá certo? Então, essas duas opções aqui de concordância estão corretas. Contudo, a gente observa aqui esse detalhezinho que vem dizendo que caso o verbo se posicione antes, né, aqui ó, como no segundo exemplo, antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, eu poderia fazer essa concordância da seguinte forma: voltou ao hotel o homem, que está no singular, e sua noiva. Ok? Então, eu posso puxar a concordância desse verbo que está anteposto ao sujeito para que ele concorde com o primeiro elemento. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma palavra no plural, ou etc., eu poderia usar esse verbo no plural também, tá certo? Então, vamos dar seguimento. Primeiro tópico aqui dos casos específicos. É quando o sujeito é composto por pessoas gramaticais diferentes, tá certo? Então, eu vou ter combinações de pessoas gramaticais. Se houver a primeira pessoa compondo essas pessoas gramaticais diferentes, ela permanecerá. Então, a gente vai pegar a primeira pessoa, seja do singular, seja do plural, ou seja, eu ou nós. No caso, como haverá mais de uma pessoa, tá certo? Então, eu não vou conseguir fazer essa concordância no singular. Então, o plural, que é o nós, prevalecerá, ok? Então, havendo primeira pessoa com mais de um núcleo, né? Você taca aí um nós conjugando esse verbo. Havendo segunda ou terceira pessoas, pode-se conjugar o verbo na segunda ou terceira pessoa do plural. Então, vai ser vós, tá certo? Que é uma forma que a gente quase não usa aqui no Brasil. E também o eles, tá certo? Então, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles. Então, aqui é o exemplo. Eu, tu e ela faremos, nós faremos o relatório. Por quê? Existe a presença da primeira pessoa aqui compondo esse sujeito composto. Tu e ela reivindicais justos direitos. Então, eu tenho aqui, tu e ela reivindicais. Então, eu estou fazendo aqui essa concordância ó, com a segunda do plural. Posso também fazer a concordância com a terceira pessoa do plural, que é essa outra opção aqui. Tu e ela reivindicam justos direitos. Observe que é o seguinte, se você estiver fazendo um concurso, adivinha o que é que vai cair? Isso aqui para você julgar se está correto ou errado. Então, se liga que quando tiver um vós aí, orientando a conjugação desse verbo, pode ser que a concordância esteja correta. Então, presta atenção qual é o caso de concordância. Outro item que a gente tem são sujeitos ligados por ou. Então, eu tenho um sujeito ou outro sujeito, ok? O verbo ficará no plural se não houver uma ideia de exclusão entre os termos, ou seja, se tanto faz um ou outro, ou se ambos compõem o objeto aí do que o meu verbo está declarando. Cinema ou teatro são bons programas. Veja só, eu estou dizendo cinema ou teatro, mas é mais uma questão de estilo. Eu não estou dizendo que só o cinema,
só o teatro é um bom programa. Ambos podem ser bons programas. Por isso que eu posso ter isso tudo aqui no plural, ok? Porque essa ideia de exclusão não está presente. Contudo, se a ideia de exclusão estiver presente, o verbo fica no singular. Por quê? Porque eu estou excluindo. Se eu estou excluindo, eu não tenho por que levar o meu verbo para o plural. Então, Hugo ou Carlos vencerá a eleição. Veja só posso ter um vencedor. O verbo está no singular por quê? Se Hugo ganhar, Carlos não ganha. E vice-versa, ok? Quando eu tenho, olha aqui, ó, a observação aqui no fim da página. O mesmo conceito se aplica a núcleos ligados por nem. Então, vamos voltar para o primeiro exemplo. Se tivesse aqui nem o cinema, nem o teatro, blá, 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 seria no plural, certo? Se aqui, ó, nem Hugo, nem Carlos vencerá a eleição. É exatamente o mesmo princípio, só que no caso aqui o sujeito seria ligado por nem, ok? Então, é a mesma regra. Sujeitos ligados por não só, são esses termos, viu, gente? Não só, mas também, tanto, algum outro termo, como, e outros semelhantes. Emprega-se o verbo no plural. Não só Ana, mas também, olha aqui, ó, a estrutura, não só, mas também. Não só Ana, mas também Ivo beneficiaram-se com as mudanças na lei. Então, Ana teve benefício, Ivo teve benefício. Por isso que esse verbo está no plural. Tanto ele é o primeiro núcleo, como eu, nos saímos bem na prova. Se você observar direitinho, ó, juntamos duas regras. Essa aqui, ó, de núcleo ligados por não só, tanto, etc., quanto de pessoas gramaticais diferentes. Aqui eu tenho terceira pessoa, aqui eu tenho primeira pessoa e o verbo eu conjugo na primeira pessoa, só que do plural, porque eu tenho mais de um ser compondo o meu sujeito aí, tá certo? Então, preste atenção. Tanto ele quanto eu nos saímos bem na prova. Então, ele se saiu bem na prova, eu me saí bem na prova e eu estou juntando essas duas informações numa única sentença. Por isso que esse verbo vai para o plural. Ok, pessoal? Vamos a seguir. Sujeito resumido por pronome indefinido. Concordará com o pronome ficando no singular. Presta atenção nisso, tá certo? Então, quando eu tenho aqui esse pronome indefinido, tudo, nada, ninguém, etc., tudo, não importa quantos itens eu tenha compondo esse sujeito. Porque, ó, esse nada que vem aqui, ele vai exercer exatamente essa função. Ele vai resumir todos os itens dessa minha lista que vai compor esse sujeito. E o verbozinho vai ficar aqui, ó, no singular, porque, na verdade, ele está concordando com o pronome. Então, para quem está curioso aí, ó, terceira pessoa do singular, tá certo? Terceira pessoa do singular. Prédios, árvores, viadutos, tudo isso aqui está compondo o meu sujeito, só que ele está sendo resumido pela palavra tudo. A tempestade destruiu, certo? Então, destruiu o quê? Tudo, ok? Então, ela vai ficar no plural, porque essa palavra, que é o pronome indefinido, levará o verbo para a terceira pessoa do singular. Quando eu tenho aqui uma gradação de ideias, aí o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural, certo? Aí dependendo também do que você gostaria de deixar mais claro na sua sentença. Então, vem aqui, ó. Sua desconfiança, seu ciúme, sua mágoa abalou o relacionamento. Quando eu digo abalou, eu estou realmente juntando isso aqui no mesmo campo semântico, no mesmo campo de sentido. Se eu estou usando o verbo no plural, eu estou considerando cada um desses itens individualmente e aí, por isso, eu estou levando o meu verbo para o plural, uma vez que o sujeito será composto. E aí, se você observar direitinho, é, no fim das contas, a aplicação da regra geral, certo? Palavras sinônimas ou palavras semelhantes, certo? Quando eu digo sinônimas, podem ser aquele sinônimo que a gente já está acostumado,
ou pode ser o sinônimo contextual, ou seja, ele será sinônimo naquela situação e não em outra, ok? Então, preste atenção. O verbo permanecerá no singular. Raiva e indignação atormentava seu julgamento. Aqui eu estou usando raiva e indignação, a princípio são coisas diferentes. Mas dentro desse contexto que eu estou colocando, será um sinônimo contextual. Ou eu posso considerar que são termos que se tornam semelhantes porque ambos são sentimentos negativos. Eu posso usar isso para me lembrar que o meu verbinho aqui vai ficar no singular, tá certo? Ciúme e desconfiança era o motivo da briga. Atenção, gente, que isso aqui é questão para fazer você errar em prova, viu? Por quê? Você vai ver um núcleo, outro núcleo e pá, verbo no plural. Nesse caso, não. Nesse caso, é como se a gente tivesse uma ideia só. Elas estão unidas no campo semântico, tá certo? Por isso que o verbo vai ficar no singular. Então, foca nisso, preste atenção para não errar. E aí, um exercíciozinho para a gente dar uma treinadinha rápida, ok? Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada segundo a gramática normativa. Então, o que é que eu tenho aqui? Letra A, um núcleo, outro núcleo e o verbo antes dos núcleos. Então, eu posso ter duas concordâncias. Ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com o termo imediatamente anterior. Então, essa aqui está correta. Nem o suco de maracujá, nem o sedativo me mantiveram calmo, certo? Nenhum nem outro compareceram à reunião. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, ninguém aderiu à greve. Então, vamos dar uma conferida aqui, Nem o suco de maracujá, nem o sedativo me mantiveram calmo. Então, veja bem, o suco não manteve, o sedativo não manteve, e aqui o verbo no plural não casa, tá certo? O verbo devia estar no singular. Nenhum nem outro compareceram à reunião, tá certo? E aqui eu não tenho a ideia de exclusão, porque o primeiro não compareceu, o tal do o outro também não compareceu. Então, aqui eu tenho a ideia, de soma. Por isso, o meu verbo pode estar no plural. Então, essa aqui está correta. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, ninguém, e aí eu estou resumindo, então ninguém aderiu à greve. Então, aderiu concorda com ninguém. Não importa quantos itens houvesse aqui antes. Tá ok, gente? Assinale a alternativa que apresenta a inadequação com relação à norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá. Um e outro jornalista tinham uma matéria interessante para publicar. Então, veja bem. Um jornalista tinha, outro jornalista tinha. Então, eu tenho uma ideia de soma. Sendo assim, olha aqui o meu plural tendo que aparecer. Essa aqui está correta. Um ou outro jornalista se pronunciou sobre o assunto, certo? Então, um se pronunciou ou outro se pronunciou. Então, eu tenho aqui uma ideia de exclusão presente. Então, o verbo fica no singular. A coletiva de imprensa compareceu o jornalista e seu assistente. Então, veja bem, olha o núcleo aqui. Um núcleo, outro núcleo, só que o verbo está antes. Então, eu posso perfeitamente concordar com o termo anterior a ele, fazendo de conta que eu não sei que tem outro sujeito aqui. O jornalista e seu assistente compareceu à coletiva de imprensa. Aí não, porque eu tenho aqui um núcleo, outro núcleo, e o verbo está depois do sujeito. Sendo assim, eu deveria ter aqui obrigatoriamente o plural. No exemplo anterior, pelo verbo estar antes dos seus sujeitos, era facultativo esse plural. Aqui embaixo não. Aqui embaixo é obrigatório, certo? Então, essa aqui já não está legal, a anterior estava correta. A coletiva de imprensa compareceram o jornalista e seu assistente. Eita, repeti aqui a assertiva, mas aí também não tem problema, que a gente já sabe que ela está correta, não é isso? Então, aqui a letra D, confirmando que está incorreta, ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta resolver em outro momento, ok? Tchau!